excelente noite para todos nós. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à NET Fiscal. Antes de iniciarmos, permitam-me perguntar, tem algum aluno ou aluna que está assistindo essa aula pela primeira vez? Por favor, coloquem no chat, só para que a gente possa identificar. Antes de vocês irem já colocando essas informações, só apenas fazendo aqui o parênteses sobre a aula essencial que nós teremos hoje, acerca do DIFAL não contribuinte. O objetivo é discutir sobre a matéria que está, então, em pauta no STF, onde esse julgamento precisa ainda ter alguns detalhes, e o doutor Gilberto vai colocar para nós, então, essa linha do tempo. Afinal de contas, há muitas questões a serem tratadas nessa matéria. Portanto, chamo aqui agora o meu querido amigo Gilberto para que ele possa fazer a sua apresentação. Ele já é uma figura carimbada aqui, inclusive, e recomenda a aula que ele teve a oportunidade de trazer para a NET Fiscal, como interpretar a legislação tributária fantástica. E agora tem a oportunidade de trazer um tema também que ele estava e está acompanhando muito presentemente, de forma muito presente. Tanto é verdade que tema esse foi, talvez, que nós nos unimos ainda mais, onde temos um grupo dedicado só a falar de estudos tributários, e essa dinâmica do DIFAL foi tão severa nesse período que assim nós passamos, que foi ano passado, onde nós, então, criamos esse grupo, assim, com o objetivo de discutir a matéria. E todo dia tínhamos uma notícia nova, e esse grupo foi sensacional, não só para a troca de informações, para que a gente pudesse também estreitar a nossa relação, e não por menos, ele está aqui hoje para falar sobre esse tema que tenho absoluta certeza que vamos buscar, então, de modo a ser esvaziado. Doutor, seja muito bem-vindo, palavra é sua, hora do show. Kleber, meu amigo, boa noite. Toda vez que ele fala show, eu sempre lembro que ele é amigo, então os amigos fazem sempre que possível propaganda dos amigos, né? E eu fico, primeiro, lisonjeado por estar aqui nesta casa, e aos poucos eu já vou, inclusive, compartilhando com vocês aí o material que nós vamos usar na nossa apresentação, que eu imagino já esteja sendo aí possível de ser verificado com vocês, né? Primeiro, agradecer ao meu amigo Kleber e à NET Fiscal a oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, né? Já estivemos aqui falando de hermenêutica, falando de interpretação, que é uma ciência que eu gosto. Eu gastei o tempo, ele me deu mais meia hora hoje, eu fiquei feliz, viu, Kleber? E para falarmos de DIFAL, né? O material, inclusive, que vocês veem aí a tela, ele é um material que foi encaminhado, né, para distribuição, né? Então, aqueles que estão chegando agora, se já não receberam, poderão baixar esse material a partir do linkzinho que está ali do lado, no web WhatsApp, né? Que seria a partir do WeTransfer, que vocês podem baixar e ter a íntegra desse material para utilizar. Eu não tenho frescura com material, nunca tive. A única coisa como professor, e até porque eu trabalho com TCC também de alunos, eu sempre digo, cita a fonte. Quer usar? Usa à vontade, ele está aberto, liberado, pode usar tudo que está ali dito. Mas é importante citar a fonte, até porque se amanhã depois eu falei besteira, você tem que me mostrar quem é que falou a besteira, né? E o tema que o meu amigo Kleber nos trouxe aí, tá? Envolve o DIFAL não contribuinte, tá? Eu quero ter o privilégio de tentar trazer alguma coisa interessante para vocês, agradecendo a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que nos acompanham, os que não nos acompanham, basta que nos procurem ali nas redes sociais, né? Então, nós temos uma rede social ampla, né? Onde nós discutimos essas questões, tá? Então, quem quiser me localizar, é só procurar aqui no QR Code ali, né? Vai achar com a câmera, vai poder localizar. Então, procure lá nas redes sociais que estão aqui em cima. Não é difícil achar um Gilberto com JL, né? Da outra vez eu expliquei a origem do nome, que é
teoricamente, um escritor francês, José Joubert, mas essa é outra história, né? Bom, fazendo referência àquele nosso encontro anterior, eu lembro de ter comentado com alguns de vocês que eu tenho uma dinâmica que eu desenvolvi ao longo, este ano estou completando agora, amanhã, 35 anos de atividade nesta área, e ao longo desse período, e uma das minhas paixões é a hermenêutica, eu desenvolvi um método próprio, que cada um de nós acaba desenvolvendo de aprendizagem, e que eu vou usar hoje aqui para tentar passar para vocês esse questionamento, sempre lembrando que o objetivo da nossa tarefa hoje é descobrir questões de recuperação de valores pagos em 2022 para o DIFAL não contribuinte. Mas nesta minha linha de raciocínio, eu sempre uso o meu método quadrimensional. Né? Por quê? Porque dentro do conceito da dimensão macro, nós estaremos sim falando do DIFAL e CMS. E para podermos entender tudo que a gente fala, o que eu chamo sempre de texto e contexto, eu vou ter que descer a minúcias da dimensão micro, separando o que é default de contribuinte, default de não contribuinte, o que é antecipação, o que é substituição tributária. Por quê? Porque a maioria das pessoas confunde conceitos. Para eles, qualquer coisa que seja recolhida na entrada é default. Não é bem assim. Nós temos efetivamente dois tipos de default, né? Ou DeFi, se assim preferirem, né? O DIFAL contribuinte e o DIFAL não contribuinte. E para nós compreendermos o objeto tratado e traçado aí na primeira tela da nossa apresentação, é importante que nós tenhamos essa dimensão macro, a dimensão micro e uma dimensão sistêmica de como nós chegamos a um e a outro para compreender, porque além da questão envolvendo o DIFAL não contribuinte, eu vou trazer algumas ponderações de ordem jurídica envolvendo o DIFAL contribuinte. E fundamental, uma dimensão histórica, né? Por isso que eu coloquei lá na primeira tela, 23 de janeiro de 2023. E você percebeu, viu que eu coloquei embaixo do logo da NET Fiscal, porque historicamente os fatos mudam. Tudo que era ontem pode não ser amanhã. Então, tudo que eu disser aqui, dependendo deste julgamento, que já deve se iniciar agora, proximamente, pode mudar. Isso nos permite uma percepção mais efetiva do todo. Para que nós possamos compreender o que é que nós temos direito, nós temos que compreender o problema. Nós não podemos analisar a questão isoladamente, nós temos que entender a questão como um todo, para podermos compreender efetivamente o problema. Tá? Feitas essas considerações iniciais, aí sim eu me proponho, né, dentro desse contexto do que nos foi pedido, falarmos então inicialmente do texto e do contexto, partindo aí da temática do DIFAL e CMS, lembrando sempre que quando falamos em DIFAL, e eu também não vou entrar nessa estrutura, em algumas telas, meus queridos, já que eu encaminhei o material para vocês, eu vou passar rapidamente. O meu objetivo com as telas completas é passar conteúdo para vocês, mas eu vou me ater aqui ao quinto critério, que é o critério quantitativo, né? E baseado aí na teoria da regra matriz do professor Paulo Barros Carvalho, critério ou aspecto quantitativo. O que nós discutimos nesse critério? Basicamente, a alíquota e o valor tributável, ou a base de cálculo. Né? Quando falamos em diferencial, nós temos uma preocupação de base de cálculo, temos uma preocupação com a alíquota. Por quê? Inclusive, nós temos duas regras a partir da alteração da Lei Complementar 87 e também do Convênio 236 que nós vamos olhar. Né? E partimos da premissa inicial, falando que a alíquota é uma relação percentual entre o imposto e a base de cálculo, de tal forma que, aplicando-se a alíquota sobre a base de cálculo, nós vamos ter um imposto devido. O imposto que nós temos aqui é o ICMS. Ou seja, é o critério quantitativo, eu vou ter como quantificar o famoso quantum de beatur, né, do valor a recolher. Né? O que chama atenção é que, quando falamos em alíquota, nós temos dois tipos de alíquotas. Alíquotas ad rem, né, que são alíquotas fixas, ou alíquotas ad valorem, em função do valor, que é o percentual. Gilberto, mas eu nunca ouvi falar em alíquota ad rem. Trata de se habituar, porque quando falamos em alíquota ad rem, quem trabalha com IPI já deve ter visto isso, quando fazia a classificação de vinhos tintos, ou então em bebidas frias, bebidas quentes, cigarros, haviam alíquotas ad valorem, selo
de bebidas hoje é uma alíquota ad valorem, né? A alíquota de REN em função do valor. A alíquota ad valorem é em função do percentual. Mais recentemente, nós tivemos isso, né, na Lei Complementar 192, que criou aí uma tributação diferenciada em relação ao ICMS de combustíveis, que é decorrente de toda essa mudança que nós tivemos nos últimos meses em relação ao ICMS, tá? E a lei autoriza. A rigor, quando falamos em diferencial da alíquota, nós basicamente vamos trabalhar com a alíquota ad valorem. E o que eu chamo a atenção é que a alíquota ad valorem ela é ou um percentual fixo, né, um único, ou vários, em função da seletividade ou progressividade que nós temos aí no ICMS e que foi recentemente reconhecido. E aqui eu conto sempre uma história para que vocês possam aprender a usufruir de conceitos. Para não confundir o conceito de alíquota com o conceito de carga tributária efetiva. Está muito mais próximo do conceito financeiro. Eu sei que nós temos colegas contadores, temos colegas advogados, temos colegas que trabalham no financeiro, e é muito importante nós respeitarmos conceitos na área tributária. Um profissional da área do direito tributário, seja ele contador, economista, advogado, administrador, não pode me chamar imposto de taxa, que são espécies tributárias distintas. Agora, é evidente que um administrador, um economista, um financista que está trabalhando no mercado financeiro vai usar a palavra taxa com a significação específica de uma unidade monetária, né? Na área tributária, não é adequado usar isso, porque isso conduz a confusões. Eu me lembro que quando eu estava iniciando na área, que eu estou com 35 anos de atividade, consultor novo, certa feita me ligou uma moça super simpática, e é uma das poucas histórias que eu vou ter tempo de contar aqui para vocês hoje, porque normalmente o tempo vai urgir, como vocês vão ver, me pedindo a alíquota do leite aqui no Paraná. E eu, feliz da vida, disse: olha, o leite é 12%. Ela se identificou como sendo secretária, que não era da área, mas ela me pediu a alíquota do leite, para mim foi muito fácil. Mas ela gastou meia hora antes falando do escritório do professor doutor Adamastor. Né? Adamastor é um nome fictício, naturalmente, o fato aconteceu, e ela, meia hora de titulação do professor, o super bambambam da área. E eu preocupado, né, em dar uma resposta errada para um escritório tão famoso, né? Pois bem, dei a resposta, desliguei, satisfeito da vida, porque, poxa, resolvi o problema, assim como o Kleber, toda vez que resolve o problema do cliente, fica satisfeito, o nosso prazer é resolver o problema do cliente, né? É isso que 40 e poucos minutos depois, quem vem lá? Ele, o próprio, o dileto filho de Zeus, aquele, o preferido, direto dos seus braços, e vem com os 4 pés em meu peito, assim, porque da forma como me tratou, agiu como um quadrúpede, me chamando de irresponsável, inconsequente e de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Imaginem, pobre iniciante na área, já procurando, cadê minha calói? O pessoal jovem há mais tempo aí vai lembrar dessa frase do cadê minha calói, né? A rigor, tecnicamente, eu imaginava, meu Deus do céu, o que eu falei de errado para esse homem? E ele me admoestou e foi agressivo, dizendo que eu tinha dado uma informação errada para ele e que ele tinha passado a maior vergonha junto ao cliente. Onde é que já se viu? Eu trabalhava na IOB, a IOB foi uma das grandes empresas de consultoria do Brasil, ainda é grande, mas à época era a maior, indiscutivelmente. Eu falei, meu Deus do céu, eu perdi o emprego. Quando então, daqui a pouco ele me disse, o senhor deveria ter dito que o leite é isento. Aí eu respirei e falei, bom, menos mal. O problema é dele e não meu. E quando ele me deixou explicar, eu falei, professor, quando a sua secretária me ligou, ela perguntou pontualmente a alíquota do leite. E eu disse, a alíquota do leite é tanto. E eu não posso exigir de uma secretária, ela disse que não era da área, que soubesse a diferença. Mas quando uma pessoa como o senhor, com toda a sua titulação, seu conhecimento, não sabe a diferença entre alíquota e carga tributária, e me faz a pergunta errada, de forma que eu dei realmente a resposta errada, e diz que a culpa é minha, nós temos que avaliar. O que eu quero dizer com isso? É claro que a certa altura ele começou a pedir desculpas, né? Mais pela falta de educação do que pelo erro. Gente, respeito à carga tributária, uma coisa é conceito financeiro, o resultado final. Para a contabilidade de custos isso pode servir, para a área financeira, mas para a área fiscal, carga tributária, tratamento tributário genérico e a alíquota é outra coisa.
Se ele quisesse saber da alíquota, ele falou, já que o senhor quer saber a carga tributária, eu posso dizer que o leite é isento, o leite é diferido, tem caso até de substituição tributária, tem leite de 12, leite de 7 com redução de base de cálculo, dependendo do tipo, A, B e C. Ele disse, olha, professor, tem 18 tipos de leites. Qual dos leites nós estamos falando? É claro que a essa altura quem procurava calor era o professor, né? Gente, serviu de aprendizado, felizmente eu não errei naquele momento, claro que a gente erra e aprende mais com os erros, né? Mas fica o conceito, alíquota é uma coisa. Por que que eu estou falando isso? Não confundir com reduções de base de cálculo, com diferimentos, com substituição tributária, com isenção que possa haver no destino. Uma coisa é a alíquota, outra coisa é a base de cálculo. Querem um exemplo? São Paulo tem uma alíquota e durante um ano teve aquele acréscimo de 1,3, né? E aí a discussão, felizmente, já acabou, tá? Mas, de qualquer forma, o fundamental é saber que nós não podemos confundir esses conceitos, tá bom? Bom, dito isso, avançando um pouco mais a tela, e como eu disse, em alguns momentos eu vou andar rápido para a gente não perder muito a ideia, constitucionalmente, nós vamos encontrar lá no artigo 155, inciso 2, a competência constitucional tributária exclusiva dos estados em instituir o ICMS, para razão pela qual eles dizem que o Estado não poderia ter interferido nas alíquotas como ele fez aí com combustíveis, com telefonia, com energia elétrica. E o imposto descrito no inciso 2, que é o ICMS, por meio de resolução, poderia ser tratado em operações interestaduais pelo Senado Federal. Por quê? Porque o Senado Federal é quem resolve conflitos de competência entre os estados. Nós temos aí 3 resoluções muito conhecidas, que é a 2289, que estabeleceu originalmente as alíquotas de 7% e 12%, conforme aquela região, 4% para o transporte aéreo, a resolução 95 e 96, e a resolução 13 de 2012 para produtos importados. Por que que é importante? Porque a alíquota de partida, de origem, em operação interestadual, sempre será uma dessas 3, 4, 7 ou 12. É importante observar que a partir da emenda constitucional 87, não há mais aquela diferença que antigamente nós usávamos, que ser contribuinte era uma situação, não ser era outra. Isso mudou. Fundamental entender isso. Lembrando que isso quem definia era o Senado. Mas há uma faculdade no inciso 5º que muita gente nunca ouviu falar, que o Senado poderia estabelecer a alíquota mínima em operação interna, ou seja, interferindo dentro dos estados. Né? Não há problema nenhum, eles poderiam ter feito isso. E também fixar a alíquota máxima em operação interna, né, de interesse mediante resolução. Nós temos um caso clássico aqui, que foi o projeto de resolução 24 de 2018, no último ano do ex-presidente Temer, em que a maioria esmagadora do Senado Federal determinou que a alíquota de gasolina seria 18% máxima, álcool carburante 18%, óleo diesel 7%. Você deve ter lembrança, aqueles que não têm memória curta, que naquele ano nós tivemos um movimento paredista de caminhoneiros para o Brasil, e para resolver se apresentou esse projeto que nunca caminhou, nunca evoluiu, tá? Mas já temos precedentes. Também é importante observar, inciso 6º do artigo 155, parágrafo 2º, diz que, salvo deliberação em contrário dos estados e do Distrito Federal, leia-se convênios ou protocolos, nesse caso aqui convênios, as alíquotas internas serão definidas pelos estados ou pelo CONFAS, não podem ser inferiores às previstas para a operação interestadual. Ou seja, é por isso que vocês não vão achar a alíquota menor que 4%, porque a menor alíquota interestadual que nós temos hoje entre produtos importados é de 4%. Ah, mas eu tenho um produto que tem 2%. Pois então, aí você vai cair naquilo que eu falei na tela anterior. Ou seja, nós temos benefícios de redução, suspensão. Isso é uma traquitana, um estratagema legal que é permitido. Mas a alíquota não poderá ser menor que 4%. Os estados sustentam que, com base nisso, a União não poderia ter apresentado a Lei Complementar 192, estabelecendo alíquotas de energia elétrica e comunicações, como aconteceu. Mas essa é uma discussão que caberia realmente ao CONFAS, via convênio, fazê-lo. Os estados nunca fizeram e não demonstraram.
Importante observar, e aqui o fundamento do diferencial e não contribuinte, ou para contribuinte, é a redação do inciso 7º do parágrafo 2º. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, lembrando que consumidor final, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é qualquer pessoa que adquire um bem ou um serviço, no caso, serviços tributados pelo ICMS, sem intenção de revendê-los, ou seja, vai consumi-los. E aqui ele diferencia contribuinte ou não do imposto. Localizado em outro estado, adota-se a alíquota interestadual. E caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Preste atenção nessa dicção, estado de localização do destinatário. Isso é muito importante para uma polêmica que foi criada em relação ao imposto ser devido para a origem ou para o destino jurídico ou destino físico. Né? Já temos perguntas aqui, ó. A Cíntia diz que passei por uma situação parecida, que tinha que fazer o cálculo diferencial na compra de uso e consumo, mas a NCM do meu produto dizia que tinha uma redução da base de cálculo, onde a carga tributária seria 8,80. A minha contabilidade insistiu que essa seria a alíquota. Contabilidade não sabe realmente a diferença, viu, Cíntia? Esse é o convênio 52 de 91, e que em alguns estados, repito, alguns estados, o convênio autoriza, inclusive, a dispensa do diferencial de alíquotas. Aqui no Paraná, se eu tiver dentro desta lista, eu nem preciso calcular o diferencial da alíquota. Repito, isso varia de estado para estado. Então, a regulamentação do convênio ele é autorizativo no quesito dispensar o diferencial de alíquota. Então, o Paraná, quando entra neste grupo de carga tributária efetiva, e a Cíntia deu um ótimo exemplo, ele permite a dispensa. Então, nós estaríamos aqui no Paraná, que não quer dizer que em outros estados isso aconteça. Obrigado pelo exemplo, viu, Cíntia? Muito bom. Bom, gente, isso tudo aconteceu por conta de uma necessidade de partilha do ICMS, né, dividindo entre os estados de origem e destino parte do imposto. E aqui é importante observar a anterioridade, que é a pedra de toque dessa confusão. Porque quando falamos em majoração de tributo, aumento de carga tributária, criação de situação nova, nós temos que respeitar a anterioridade tanto no gesimal quanto a anual, né? Coisa que necessariamente não foi respeitada na Lei Complementar 190, né? Nós vamos aí ver alguns dilemas a serem observados nesse sentido, né? Para a redução, não. Para a redução é imediato. Da noite para o dia, pode reduzir sem problema nenhum. Tá? Importante, não confundir com alterações referentes à base de cálculo. Vocês vão me olhar de vez em quando para a direita aqui, gente, que eu tenho uma outra tela onde eu vejo o chat, vejo alguma observação para falar para vocês. Não é que eu esteja fugindo da câmera, tá? É porque realmente temos algumas observações ali, então volta e meia eu tenho que dar uma olhada, como diz no interior do Paraná, de soslaio, de revesgueio, de fianco, né? Quem conhece essas expressões, ou interiorano, ou já passou convivendo com o interiorano. Não como o pessoal do interior. Tem o meu irmão que mora em Piracicaba atualmente, né? Também interior de São Paulo. Pois bem, gente, acerca das alíquotas de ICMS, quando nós falamos, e é a base do diferencial, é aquilo que eu falei, cada estado tem sua competência para instituir o seu tributo. Eu peguei 3 exemplos aqui. Quem manda nas alíquotas internas do Paraná é o Paraná. Quem manda nas alíquotas internas de São Paulo, de Santa Catarina, é Santa Catarina. Quem manda nas alíquotas internas de São Paulo é São Paulo. A competência absoluta do artigo 155, inciso 2. Né? O que não quer dizer que, mediante lei complementar, isso não pudesse ter sido alterado. É importante lembrar, gente, que quando eu falo em alíquota interna, eu aplico as mesmas alíquotas internas para a importação, tá? Repito, mas a importação aqui em São Paulo é suspensa. O fato de haver uma suspensão não quer dizer que não haja uma alíquota. Botem isso na cabeça, gente. Todo produto, todo serviço de transporte e comunicação tem uma alíquota. O fato de ele ter suspensão, isenção, diferimento, substituição tributária, qualquer tratamento diferenciado, não tira o fato de que ele tem uma alíquota. Por exemplo, quando eu importo para o Paraná, né, usando os portos lá de Paranaguá, Antonina, que nós temos aqui, que são os 2 mais usados, nós temos lá uma figura de suspensão, tem diferimento. Agora, quando eu importo de um porto como Santos, com destino ao Paraná,
A alíquota que eu uso é do destinatário jurídico do Paraná, e o inverso é verdadeiro. Quando São Paulo importa, seja o porto que ele tiver, ele use swap lá no Nordeste, por exemplo, a alíquota a ser usada é de São Paulo. Se houver algum benefício, né, ele vai ter aquela guia de desoneração que você tem que pedir para acompanhar o transporte. Esse é o procedimento padrão, tá? Importante observar, gente, no exemplo do Paraná, nós temos aí hoje 5 alíquotas, 7, 12, 18, 25 e 29. Ou seja, o Paraná adotou mais de uma alíquota. Ele usou a seletividade, fazendo valer lá a competência do 155 da Constituição, como São Paulo fez, como Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, onde quer que seja que nós estejamos falando. Importante observar, gente, que neste conceito, o STF entendeu que prevalece o destinatário jurídico. Então, e aqui é o primeiro alerta que eu faço para vocês. Quando formos falarem de FAU contribuinte, esta regra prevalece, o destinatário jurídico. Por que eu falo isso? Para o DIFAL da Emenda Constitucional 87 de 2015, é o contrário, prevalece o destinatário físico. Então, quem fornece para a construtora, atenção, gente, quem fornece para a construtora, imagina, São Paulo vende para o Rio de Janeiro, que manda entregar no Espírito Santo. A alíquota a ser usada é 7%, porque o Espírito Santo, a alíquota é 7%, de acordo com a regra da Lei Complementar 190, que alterou 87 de 2015, e o Convênio 236. Tá? Da mesma forma que definiu-se aí que o consumo interno é considerado operação interna, ou seja, um paulistano vem aqui a Santa Felicidade e vai comer, aliás, quem nunca foi a Santa Felicidade aqui em Curitiba, quando vier, venha, nós temos aí muito atrativo alimentar. Dizem, viu, Kleber, que a gastronomia curitibana é tão boa, né, quanto a internacional gastronomia paulistana, mas com preço paranaense, ou seja, o nosso preço é menor. Eu digo isso porque São Paulo está equiparado às melhores gastronomias do mundo, só que você paga por isso, né? Aqui em Curitiba você tem uma boa gastronomia, um preço mais competitivo, naturalmente, porque nós somos efetivamente menores do que São Paulo, né? De qualquer maneira, se eu vier aqui, um sujeito de São Paulo, olha, eu quero uma nota. Ô, gente, isso é consumo interno, né? Por mais, isso está na regra do Regulamento de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas e todo mundo, tá? E o transporte de pessoas considera-se o local do embarque. Por que isso? Eu começo um transporte, sabe aqueles famosos ônibus pinga-pinga, de Curitiba até São Paulo, e vou parando em tudo quanto é lugar? Eu sempre lembro que o pinga-pinga é aquele ônibus que você levanta a mão para cumprimentar, o cara já para, né? Ou seja, até a divisa de São Paulo, ali próximo de Registro, enquanto for Paraná, é uma operação, uma prestação interestadual. Atravessou a barreira, já passa a ser transporte interno. Essas são regrinhas. Algumas foram boas, outras nem tantas, né? E é importante vocês observarem isso tudo, tá? Importante ainda, gente, que a partir da emenda constitucional, esse conceito de alíquota de 4, 7 ou 12 independe se é contribuinte ou não. É 4, 7 ou 12. Isso nós temos que ter em mente. O que é que vai mudar? Mediante débito normal ou por substituição, se for contribuinte, e mediante antecipação, se for para não contribuinte. Por isso que é muito importante diferenciar contribuinte de não contribuinte. E aqui um primeiro alerta que eu faço a vocês. O Concefaz orientou aí no final do ano passado, por conta das perdas que ocorreram em relação à energia elétrica, comunicação e combustíveis, que os estados majorassem as alíquotas internas. Então, vários estados estabeleceram aí novas alíquotas ditas modais. O que são alíquotas modais? São alíquotas genéricas. Ou seja, se o teu produto tem uma alíquota específica, máquinas, equipamentos, 12%. Ah, meu produto não está ali. Logo ele vai para a regra geral. Aqui no Paraná, a regra geral, né, era, na realidade, 18%. Vai mudar a partir de março, né? Vários estados, Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão,
Pará, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima. Aqui eu sempre brinco, né? Se eu estou feliz, eu falo Roraima. Se eu não estou muito alegre, eu falo Roraima, tá? Aí os roraimenses é que me perdoem, né? A brincadeira foi mais forte. Sergipe e Tocantins. Ou seja, estes estados aumentaram. Eu coloquei Minas Gerais em amarelo, porque Minas, inclusive, acabou com o fundo de combate à miséria, né? Fundo de extinção à miséria. Por conseguinte, lá, aquele diferencial, você pode excluir o fundo de combate à miséria lá no estado de Minas Gerais. E São Paulo também acabou com aquele adicional de 1,3 e também teve uma série de mudanças e reduções, né? Lá no capítulo dos produtos agropecuários, se não me engano, houve alteração. Isso tudo chama atenção se você comprar em operação interestadual, porque a carga tributária a ser considerada, apesar da alíquota ser a alíquota interna, ele leva em consideração essas bases, tá? Bom, quando falamos em alíquota interna, então, gente, é função da contabilidade. E é bom lembrar que esse conceito da essencialidade, ele iniciou lá em Santa Catarina, por meio das lojas americanas, aliás, está em voga as lojas americanas atualmente, né? Com o recurso extraordinário 714.139, determinando, com base na lei de greve, que energia elétrica, combustíveis e comunicação eram essenciais à atividade. E a decisão, oriunda lá de Santa Catarina, que teve como relator o ministro Marco Aurélio, reconheceu, e aqui eu faço sempre questão de fazer justiça ao professor José Roberto Vieira, aqui da Universidade Federal do Paraná, que desde que eu comecei na atividade, há 35 anos atrás, sempre defendeu, claro, o ICMS começou em 88, né? Eu comecei um pouquinho antes, peguei o antigo ICM, dizia que o IPI é seletivo em função da essencialidade. Os estados podem adotar a seletividade, mas se adotarem a seletividade, teriam que obrigatoriamente aplicar a essencialidade. Passados quase 35 anos depois, que é uma vida, né, em termos de direito tributário, o Supremo Tribunal Federal reconhece esta tese. Ou seja, olha, você pode ter várias alíquotas, vírgula, adotando a alíquota seletiva, obrigatoriamente você tem que adotar a essencialidade. Abriu-se um novo campo de discussão, né, gente? Porque nós temos que considerar aí agora uma série de obstáculos a serem vencidos. E olha, gente, o tema ainda vai ter muito que discutir e vocês vão ver pela frente muitas coisas virão nesse contexto. Porque quando falamos em alíquotas internas, como eu falei, cada unidade tem a sua regra geral, tá? Houve mudanças, nós tivemos várias. Nós também chamamos a atenção de vocês que o fato de haver uma alíquota não quer dizer que não haja um tratamento específico, e isso tem que ser avaliado, porque prestem atenção no artigo 152 da Constituição Federal, que não permite tratamento tributário diferenciado em função da origem, né? Princípio da neutralidade. Eu não coloquei aqui, mas estou falando para quem estiver aí acompanhando, tá? O que é importante observar, gente, quando nós falamos que esse tema, e eu falei que esse tema ainda vai ter desdobramentos. O ministro André Mendonça, ele está de posse da ADI 7164. Então, gente, ainda tem muita sarna para a gente se coçar. Quem tem cachorro sabe o que eu estou falando, né? É aquela coçação que não para nunca. Então, coloquem no alerta aí, porque essa DIN ainda está caminhando. Então, quem quiser depois pode clicar aqui e vai chegar a DIN, né, onde nós publicamos essas observações, mas principalmente, gente, vai poder chegar à conclusão, tá, de que existe muita discussão em andamento ainda, para nós evoluirmos sobre a temática. E, nesse caso em especial, o ministro estabeleceu a uniformidade em nível nacional de todas as alíquotas. O que isso quer dizer? Tem estado que estabeleceu que a alíquota de combustível, de energia elétrica é 20%, outro 18%, outro 19%, outro 17%, assim por diante. O ministro entende que deve haver uniformidade. Isso ainda vai dar muito pano para manga, tá? E aí uma matériazinha no consultor jurídico, quem quiser só linkar aqui, ó, onde aparece a mãozinha, vocês vão ter acesso ao material. Todo o material é linkado, quem já conhece o meu material. Fica aqui, gente, o alerta daquilo que eu falei. Mudanças das alíquotas internas a partir de março e abril de 2023. Eu tinha elaborado o material e eu vi hoje à tarde esse materialzinho da IOB, que eu acho que é muito prático
e que vai ajudá-los, o link que nós passamos aí, e que vocês devem baixar até 7 dias, já traz isso atualizado. As alíquotas gerais ou modais estão mudando, né? E a data de início de vigência. Acre, 1º de abril, Alagoas, 1º de abril, Amazonas, 29 de março, e assim sucessivamente. O meu Paraná, dia 13 de março. Por que que isso é importante? Parametrização de sistemas. Vocês vão ter que fazer uma gestão, um esforço. E atenção, não quer dizer que o seu produto esteja nessa alíquota modal, porque vários estados aproveitaram e alteraram outras alíquotas. Vocês vão ter que fazer um pente fino muito grande em relação a isso, tá? Esse assunto, como eu falei para vocês, tá muito pano para manga, né? Desde o advento lá da Lei Complementar 192, que criou o regime monofásico, que estabeleceu a tributação de forma monofásica para combustíveis, energia elétrica e para combustíveis basicamente, e que foi questionado pela DI 7.191, né? Essa DI 7.191, ela acabou gerando aí um embargo de negociação no Supremo Tribunal Federal. Então, os estados acertaram junto e com a intermediação do ministro Gilmar Mendes, né, a compensação de perdas. Né? Então, ela está praticamente no final, porque houve um acordo, entre aspas. Vocês volta e meia veem aí na imprensa que os acordos, os estados chegam a acordos das compensações, eles alegam que a Lei Complementar 192 houve perda de arrecadação. O convênio 16, ele disciplinava a incidência única do ICMS e, logo em seguida, pelos mesmos vícios que deram origem à DI 7191, ele foi revogado e foi substituído pelo convênio 80 de 2022, trazendo consigo outros 3 convênios que regulamentam situações específicas. Tá? A ADI 7164, acabei de mostrar para vocês, que trata aí da uniformidade de alíquotas. A Lei 194 estabeleceu a alíquota em razão da essencialidade, que é objeto de questionamento da ADI 7195. Os estados sustentam que não é competência da União interferir na alíquota, com base naquilo que eu falei para vocês, e a própria ADPF, que é a ação por descumprimento de preceito fundamental, né, que são utilizados. Nesse contexto, quando falamos em argumentos, do lado os estados dizem que tem invasão de competência da União, né, no processo, que o princípio da seletividade é complexo por demais, e há uma invasão de competência. E também questiona a aplicação imediata, porque aquele RE 714 e 139 que eu falei para vocês, ele deveria entrar em vigor apenas e tão somente, né, em 2024. E com a lei, ele foi imediato, ou seja, feriu aí a questão da modulação. Né? E por que isso é importante, gente? Porque hoje, a partir da emenda constitucional 87, nós temos que observar 2 cuidados. Eu coloco aqui o Paraná, porque é a minha origem, naturalmente, eu estou aqui em Curitiba. Para onde quer que eu venda, eu tenho que considerar o destinatário jurídico numa operação triangular tradicional, ou seja, venda de imobilizado para um contribuinte em Fortaleza que quer que eu entregue no Rio de Janeiro. A alíquota do DIFAL contribuinte segue a regra de Fortaleza, porque ele é contribuinte, embora haja uma destinação para o Rio de Janeiro. E depois, naturalmente, há uma transferência de Fortaleza para o município de Rio de Janeiro. Importante observar que para o DIFAL não contribuinte, a regra é invertida. É destinação física, por isso que eu chamei a atenção na leitura do inciso 7º do 155, parágrafo 2º lá, antes para vocês. Essa é a operação triangular, os códigos vocês sabem, naturalmente, para a entrega de consumidor final não contribuinte, nós não usaríamos estes CFOPs, porque não haveria uma operação triangular, mas uma entrega por conta e ordem de terceiros. Tá? Tudo isso, gente, é fundamental na hora de formar preço, na hora dos custos, porque esse desenho que eu estou fazendo é o desenho do contribuinte tradicional, e eu tenho um desenho do não contribuinte. Isso leva aí à preocupação com as chamadas operações estruturadas. Tem gente que reclama de custos, isso é planejamento tributário. E todo planejamento tributário leva à preocupação com a elisão, evasão e a ilusão, que é o abuso de forma que muita gente acaba por cometer. Gente, são escolhas que vocês têm que fazer e terão que, toda vez que fazer uma escolha
tem que estar ciente do risco que estão correndo. Por isso que eu sempre digo que vocês estariam atravessando o Rubicão. É uma história que, infelizmente, não há tempo para contar, mas outro dia eu conto. Envolve o general Júlio César, que é considerado o maior general da história da humanidade. Mas atravessar o Rubicão, que é um rio que fica no norte da Itália, significava declarar guerra a Roma. Significa dizer que quando você adota uma postura na área tributária, você está assumindo o risco, você está atravessando o Rubicon, ou o Rubicão. É caminho sem volta. Não adianta reclamar. Ah, porque o consultor me alertou errado. Tem que olhar antes, tá, gente? Neste contexto, quando falamos em alíquotas interestaduais, vocês conhecem bem isso aqui de vento em prosa, né? Não tem nenhum erro quando o sul vende para o norte e nordeste aplica 7, o norte quando vende para o norte, centro-oeste e Espírito Santo aplica 12 e o sul também aplica 12. Isso aqui é um processo padrão, nós não viemos falar disso aqui, apenas passar por isso. Já foi criado o diferencial de alíquota lá atrás, né? E quando era destinado a uso e consumo e a bem do imobilizado. O que tivemos de novidade a partir da Resolução 13 é que esta regra passou a ser aplicada a partir de 2013 apenas a produtos nacionais. Qualquer produto que tenha um coeficiente superior a 40%, a partir da Resolução 13 de 2012, ele leva em consideração a ideia de que, teoricamente, qualquer unidade da federação que vende para outra unidade um produto dito importado vai ter a alíquota de 4%. Isso a gente só chama atenção, se vocês forem olhar, isso é feito a partir da FCI, é outro tema que infelizmente não há tempo de nós falarmos, né? É ficar atento que nós poderemos ter aí situações como essa aqui, que no meio do caminho aconteceu. Teve uma ADINha 4858, em que o ministro relator entendeu que a alíquota de 4% era inconstitucional. Imagina a confusão que isso ia dar, gente. O Supremo acabou não acatando o relatório e foi tudo resolvido. Os São Paulinos podem achar que isso aqui é o Rogério Ceni, mas não é, viu, gente? Qualquer semelhança é mera coincidência mesmo, né? Ou seja, ia dar um Deus que nos acuda, felizmente, tá? Isso acabou não sendo levado a efeito. Era o relatório do ministro Edson Fachin, né? Mas o principal de tudo, gente, foi julgado constitucional ali e acabou. Mas o que eu chamo a atenção é que qualquer produto importado, via de regra, é 4%, mas eu tenho, sim, produtos importados que estão tributados a 7% ou 12%. Às vezes, na nossa área, tem, mas é um produto importado, como é que ele pode ser tributado? 7% só para o Norte e o Nordeste, né? A 7%. Gente, é só olhar o CST. O CST tem lá, por exemplo, produtos que estão lá na lista CAMEX, produtos de PPB, esses produtos já são beneficiados pelo imposto de importação. Por conseguinte, eles não estão abrangidos pela alíquota de 4%. Outra coisa importante, o primeiro CST, a tabela A, indica a origem, 0, 1 e 2. Por que é importante isso? Né? A Graziella e o meu querido Kleber falam sempre isso. Olha o vínculo da informação. Se você me põe o CST1, você está me dizendo que é contribuinte importador do produto. E aí o fisco federal cobra de você o IPI, mas não, mas eu não importei, porque usou o CST errado, teria que ter usado o CST2. Então, gente, isso é parametrização. O que a gente chama atenção é que esta regra permite a cobrança do diferencial da alíquota, teoricamente, quando é contribuinte. E para falar de diferencial de alíquota, vocês podem me dizer, poxa, o tal do DIFAL, que é o nome que foi cunhado, vocês podem me dizer, poxa, eu mereço, vou falar de novo desse assunto. Mano, é sério, vou falar desse tema, eu não aguento mais. Pois é, gente, para falar de diferencial da alíquota, eu chamo a atenção que nós temos dois tipos de DIFAL. Presta atenção, tá? O primeiro DIFAL é o DIFAL devido por contribuinte. Esse DIFAL devido por contribuinte é resultado do tema 517 e de repercussão geral. Ou seja, a empresa do Simples tem que recolher quando vende para um contribuinte e quando compra também tem que recolher. O outro DIFAL, que é o DIFAL por não contribuinte, aí sim, quando a empresa do Simples vende para um não contribuinte, ele não tem que recolher. Esse é assunto de discussão de 3 ADIs, aí tem uma terceira que foi incorporada, as duas primeiras, é a mais importante, é 5464, e um recurso extraordinário. Pois bem, gente, isso gerou o tema de repercussão geral 1093, dizendo que não pode ser cobrado o DIFAL sem lei complementar. Isso gerou muita discussão, porque olhem só, parágrafo 2º, inciso 7, fala aquilo que eu já li para vocês, da diferença de alíquota ser devida quando
é consumidor ou não consumidor, é contribuinte ou não contribuinte, basta que ele não revenda. E o inciso 8º diz que a responsabilidade, quando for contribuinte, é do destinatário, salvo substituição tributária, e do remetente, quando não for contribuinte. E notem que o inciso 8º usa a expressão responsabilidade, tá? Daqui dizer que o tema 517 diz que é absolutamente constitucional o diferencial devido por empresa do Simples, tá? Quando compra de outro estado um produto para o seu uso e consumo imobilizado. E também quando ela vende. O que é inconstitucional é a venda, prestem atenção, da empresa do Simples para não contribuinte. Esse assunto é oriundo lá do Rio Grande do Sul, aqui tem um RE, ó, gente, sempre que vocês virem aqui, ó, tá tudo linkadinho, o material, tá? E é matéria também do consultor jurídico que eu separei para vocês. Importante observar, gente, tá? Esta regra é clara em relação ao diferencial, e inclusive em relação à antecipação, que é outra situação. Tá? Para se entender a diferença entre os dois, quando falamos do diferencial do contribuinte, o que nós temos é essa situação aqui. Uma operação interestadual, destinatário final e contribuinte do ICMS, vende a 4, 7 ou 12, né? E o destinatário, que é contribuinte, recolhe a diferença. Tá? Pois bem, gente, este problema não se discute. O que é que mudou? Isso é para contribuinte. É que quando nós falamos dessa mesma escala, nós falamos que na origem alguém debita o imposto e no destino alguém também debitará quando for uso e consumo imobilizado. Ou seja, eu tenho uma letra de 4, 7 ou 12 e no estado de destino eu recolho a diferença. O problema está em saber qual é a base que eu pego e isso varia conforme o estado. Assunto esse que foi resolvido também pela Lei Complementar 190. Tá? De qualquer sorte, gente, o que é importante observar? Tá? A alíquota interna aplicada do Estado é a do produto. Por isso que eu citei o exemplo lá do convênio 52 de 91, que embora a carga tributária seja 8,8, no caso do Paraná tem uma dispensa do regulamento diferencial. Olhem os regulamentos respectivos para ver se não tem dispensa. Tá? O que é importante, gente, isso é operação e prestação interestadual envolvendo o contribuinte. Não dá para confundir com o default da emenda, que é o assunto que o meu querido Kleber trouxe e que eu estou aos poucos adentrando. Este default tem a ver com o uso e consumo para o contribuinte, ativo fixo para o contribuinte. O default da emenda constitucional é o não contribuinte. São situações distintas. E aí o caso clássico da construção civil, gente. Você vai fazer uma escolha de Sofia. Se você entende, e já é assunto simulado, construção civil não é contribuinte, mesmo que tenha inscrição. O problema é que ela está trabalhando com o sistema. Se você me emitir uma nota e não colocar a inscrição estadual, pelo CNPJ ele vai buscar. Então, o que muda é a sistemática. Construção civil, tá, não é contribuinte, salvo ela pratique ato mercantil. Esse assunto é simulado pela STJ. Mas alguns estados têm essa regra. E aí, gente, nós entramos numa divisão realmente mosaica, né, de Moisés, né, separando o Mar Vermelho aqui para poder entender realmente o diferencial. Porque, de um lado, nós temos o consumidor final contribuinte, que nós já vimos, estamos separando, e ficamos com o não contribuinte. E aí eu peço a atenção de vocês, não confundir o diferencial, seja contribuinte ou não contribuinte, com antecipação. Uma formiga, outra formiga. A antecipação, gente, ela pode ser aplicada a produto que vai ser comercializado, produto que vai ser industrializado, produto que vai ser imobilizado, que quer que seja o estado de destino, desde que ele tenha lei, pode fazer isso. São assuntos distintos, ou seja, antecipação não é default. Né? Nós temos aí a Sandra Cabral, né, meu querido Kleber, nossa amiga de São Paulo, trabalha muito isso, tem um livro sobre isso, onde ela trata dessa temática. O que eu quero que vocês entendam é que a antecipação não é default, gente, é outra formiga. Importante observar, gente, que essa antecipação tem que ter lei, de acordo com o 456, né, lei estadual prevendo isso. O Paraná já tem lei, vários estados têm, o Paraná tentou discutir esse assunto no Supremo Tribunal Federal e morreu na casca justamente porque tinha lei. Então, não confundir as coisas, gente. Uma coisa é o diferencial do contribuinte, outra coisa é o diferencial do não contribuinte. E uma terceira coisa é a antecipação, que é outra formiga.
São regras distintas, são 3 situações distintas. Para isso, para compreender, gente, um comparativo antes e após 2016, quando essa regra criou, nós tivemos aí o conceito de mercadorias, bens de serviços de transporte e comunicação, que são passíveis de cobrar diferencial, e consumidor é qualquer pessoa física que não tem intenção de revender. Nós temos com destino a contribuinte e com destino a não contribuinte. O que é que mudou, gente, tá? Nisso tudo? O que é que mudou, gente? É que o modelo de cima, sempre lembrando que o IP integra a base de cálculo nas 2 situações, o modelo de cima, que sempre teve a letra 4, 7 ou 12, e aí pouco importava a destinação dada pelo recebedor, se era revenda, industrialização, comércio imobilizado, e também pela modalidade, se era conta gráfica, aí vocês chamam de RPA em São Paulo, né? Ou por substituição, havendo um recolhimento pelo remetente, ou por antecipação na entrada. Essa é a diferença, gente. A antecipação não é figura de substituição. A substituição pressupõe trocar o recolhedor. O fato do responsável recolher na entrada, quando ele deveria recolher na saída, não gera substituição tributária, mas gera antecipação. Ah, nós temos uma modalidade de substituição que antecipa? Temos, mas nem toda antecipação é substituição tributária. Então, default de contribuinte é uma coisa, default de não contribuinte é outra, antecipação é uma figura e substituição tributária é uma figura que pode sim ter antecipação, mas pode ter postergação e pode ter recolhimento imediato. Né? De qualquer forma, antes de 2016, as alíquotas internas ficavam integralmente para o estado de origem. O que aconteceu com a emenda constitucional? O modelo de baixo não existe mais. Ele se igualou ao modelo de cima, ou seja, 4, 7 ou 12, e a responsabilidade, quando for para não contribuinte, sempre será do remetente. Tá? É importante observar que esse desenho, do Paraná vendia para São Paulo, na realidade, o Paraná ficava integralmente com os 18%. Houve uma transição, né, até que o percentual fosse liquidado, e hoje nós temos a seguinte situação: não existe mais a alíquota de 18% quando eu vendo para fora do estado. Aplico 12%, São Paulo fica com a diferença de 6%, e o Paraná não fica com nada dessa diferença, mas fica com 100% dos 12%. Esta é a regra para efeitos de diferencial ou de venda de qualquer situação que vocês tenham em mente. O que é fundamental entender, gente? Aqui um outro esquema que nós separamos, o modelo de cima para contribuinte, tá? Que aplica a regra do convênio 142, e o modelo de baixo para não contribuinte, que aplica a regrinha do convênio da lei complementar 190. Isso aqui é um maceteiro para vocês entenderem, vocês vão ver, olhar com mais calma depois, tá? Por isso que eu faço questão de entregar o material para vocês. Vocês podem achar que não, mas isso leva horas fazendo. O FECP é o Fundo de Combate à Pobreza, cada estado tem um nome, eu chamei de FECP, que é o modelo que a gente usa aqui no Paraná, né? Mas cada um tem. De qualquer forma, gente, lá em cima, quando é para contribuinte, eu tenho várias formas de recolhimento e eu tenho a figura da substituição tributária em algumas circunstâncias. No modelo de baixo, é sempre para consumo. Tá? Uma outra forma de ver esse mesmo desenho aqui que eu coloquei para vocês, e ali ó, a ideia do síndrome do pequeno príncipe, lembra que eu falei da construção civil? Você vai escolher, você se torna eternamente responsável por aqueles que vocês cativam. Se você quer tratar a construção civil como contribuinte, o desenho é de cima. Quer tratar como não contribuinte, é de baixo. Gente, não adianta ficar dando murro de faca. Por que eu falo isso? Eu sei que nós temos colegas advogados. Toda vez, doutora, que vocês forem querer questionar no judiciário, lembre das consequências. Meus colegas contadores, quando forem pedir algo para o colega advogado, vejam a aplicabilidade disso, porque o advogado vai lá, ganha, e depois é inaplicável, porque os sistemas hoje são todos fechados. Tem situação que não tem como consertar. Então, às vezes, não adianta você ficar discutindo algo que não vai levar a nada, tá? Muitas vezes é bom deitar e dançar. Lembrando que com a Lei Complementar 190 e o Convênio 236, ficou decidido que o modelo de venda de produto destinado a uso e consumo imobilizado de contribuinte pode adotar a base dupla. Pode. Não quer dizer que todos os estados adotem. Mas uma coisa é certa, o modelo para não contribuinte sempre vai ser a base simples. Então, no modelo de cima, vocês têm aqui a possibilidade, vocês vão ter que olhar como é que o Estado está tratando, tá? A base dupla ou a base simples, né? O cálculo linear ou o cálculo por dentro. Isso é importante observar, gente, um outro organograma que eu fiz aqui para vocês,
Vendo para fora do Estado, é contribuinte do imposto, né? Aí está sempre 4 ou 7 ou 12. Sim ou não? Não, eu aplico a regra da emenda constitucional, né? E antecipo o recolhimento. Se eu tiver inscrição em outro Estado, eu posso recolher centralizado. Se eu não tiver, recolhimento em GNRE no ato. Sim, ele é contribuinte. Tá. Próxima pergunta. Tem protocolo ou convênio prevendo substituição tributária? Se não tiver, o remetente recolhe só os 4, 7 ou 12 e morreu o assunto. Sim, se tiver, o remetente vai ter que aplicar substituição tributária. Quando foi destinado à revenda, que eu vou aplicar o MVA. Se for destinado a insumo, não faça substituição tributária. E se for destinado a consumo ou imobilizado, eu faço a substituição só com a diferença das alíquotas base dupla, tá? Sem MVA. Isso é dever de cada um dos estados. O modelo de substituição que eu desenho, gente, é aquela substituição tributária clássica, é uma empresa X vender para uma empresa Y, que teoricamente vai ter várias cadeias. Eu tenho ICMS normal aqui, tenho ICMS normal aqui e sucessivamente. Na substituição tributária, isso se chama plurifasia e não cumulatividade, porque o imposto pago na origem compensa na próxima etapa. E aí o que acontece? Eu antecipo toda a cadeia subsequente, que aqui é só uma, né? E digo que a empresa X vai fazer o recolhimento do C, que nada mais é que o antigo B que foi antecipado. Nesse instante, a empresa remetente se torna substituto e o destinatário substituído. Para isso tem que estar previsto no regulamento, em operação interestadual tem que ter convênio e protocolo. E esse C passa a ser o imposto retido, o A passa a ser o imposto da própria operação, imposto de partida, primeiro imposto, e esse imposto aqui, que teoricamente não existe, ele é apenas informado no documento entre contribuintes, é um imposto que desaparece do ponto de vista de débito, que não quer dizer que ele não esteja lá do ponto de vista financeiro. Isso é substituição tributária clássica, que é aplicável também quando eu vendo para consumidor final. Como? Tem que estar previsto no protocolo convênio, porque, teoricamente, o comprador tem que recolher o diferencial da alíquota quando eu uso consumo ou imobilizado. Mas, se houver previsão em convênio, o remetente também recolhe este valor. A diferença do que está em vermelho para o que está em azul ou mais escuro é que o que está em vermelho você aplica MVA. O que está em azul, o preto, para quem não consegue diferenciar a cor, não aplica MVA. Esse é o procedimento que depende de protocolo ou convênio. Tem uma dica, né? Tem um autor, que é esse cara aqui, que por acaso sou eu, né? Que tem uma obra que trata de substituição tributária. Eu estou fazendo propaganda, mas eu vou revelar algo aqui novo, viu, meu querido Kevin? Não comprem esse livro, porque em abril está saindo a terceira edição dele, ampliada, com mais de 100 páginas, um trabalho exaustivo. Então, uma obra que vai estar na sua terceira edição, tratando de substituição tributária, já tratando de várias temáticas. Quem quiser, tiver urgência, eu fico feliz, mas fico sugerindo aqui que aguente até abril, que já está na editora aguardando a publicação. O cálculo do diferencial, como eu falei, gente, o remetente, quando vende uma mercadoria partindo teoricamente de R$ 100, tá? Ele pode ter redução, assim por diante, ele calcula por dentro. Então, eu posso deduzir esses 4% quando eu receber, né? E eu vou ter um valor líquido de 96. E vou embutir um imposto, considerando que a diferença, originalmente o produto vem com 4, aqui dentro é 12, eu vou dividir por 0,88. Por que 0,88? Existe uma fórmula, mas 0,88 é basicamente o 100, os 12%, 12 dividido por 100, né? Ou seja, somar 12 com 88, eu tenho 100. E eu embuto com isso o preço. Com isso, eu achei 109,09 na entrada, deduzo o que já foi, deu aí R$ 13,09, deduzo o que já foi cobrado na origem, que é o 4, e o meu diferencial é de 9,09. Gente, isto daqui é descrito pela Lei Complementar 87 de 96, é a base dupla e depende de cada estado. O que eu chamo a atenção, gente? O DIFAL para não contribuintes, o cálculo é linear. Eu não faço isso, senão eu estaria pagando 2 vezes. É 4 menos 12. Este cálculo por dentro, gente, tá? Isso agora é regra da Lei Complementar 190 e do Convênio 235, né? O que importa dizer? O DIFAL para contribuinte, ele segue a base dupla. O DIFAL para não contribuinte não tem base dupla. Agora, o que eu chamo a atenção? Nem todos os estados regulamentaram a base dupla para contribuintes, tá? Um outro exemplo,
usando a alíquota de 12 e 27, 12 na origem e 27 no início, eu diminuo 12% de 100, fico com 88, e embuto 27. 73 para 27 está 100. Então, 88, que é o valor menos os 12, dividido por 73, dá 120,55. Cheguei ao diferencial de 32,55, mas eu já recolhi 12, então deduzo, fico com 20,55. Ora, gente, se nós formos pegar a alíquota linear, que é o cálculo para o não contribuinte, é 12 menos 27. Para o contribuinte, é o cálculo por dentro. O 12 menos 27 dá 20,55, ou seja, base dupla. Tá? Uma coisa é base simples, outra coisa é base dupla. Um terceiro exemplo, só para fechar aqui, envolvendo IPI na base de cálculo, na origem. Então, deu R$110, tiro 12, dá 13,20. O adquirente, contribuinte, reduz os 13,20, fica com 96,80. Embuta 18%, dá 118,5. Calcula o diferencial, dá 21,25, mas já foi recolhido 13 deduz, dá 8,05. Ou seja, gente, se fôssemos fazer o cálculo linear para não contribuinte, nós temos que considerar o quê? Né? A brincadeira do cálculo da hipotenusa aí, né? E 12 menos 18 é o cálculo para não contribuinte. 12 menos 18, dando 8,05, é o cálculo para contribuinte. Isso tudo trouxe muita confusão, muita discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A revista J, em outubro de 2020, já cantou essa pedra. Esse assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal porque estavam regulamentando a cobrança do DIFAL por meio de convênio. O agravo em recurso extraordinário do ministro Marco Aurélio também dizia isso, tá? Tema decorrente da emenda do tema 1094, mas teve um tema específico que é o 1093. Envolvia aí uma outra circunstância que é a importação de bens de não contribuintes. Nós tivemos aí temas conexos, ADI 5469, 5464, o RE 970821, quem quiser depois, está tudo linkado aqui, para quem quiser, e o tema 517, que dizia que a cobrança do diferencial em operação envolvendo contribuintes é possível desde que haja lei. O que nós envolvemos aqui do diferencial do não contribuinte é o tema 1093. Esse tema 1093 também foi assunto numa ADI do Piauí, no RE 1.287.019, ou seja, não falta discussão jurídica aqui, gente. Tá? Aqui vários agravos, o RE, o ADI 5425, envolvia aqui o Paraná, a antecipação da empresa do Simples pagar antecipadamente o diferencial. Isso já é reconhecido como constitucional, a despeito da nossa divergência. E lembra que eu falei que tinham 3 ADIs envolvendo o diferencial? A outra era 5439, porque ela foi incorporada, na realidade, às outras 2 decisões. Né? Foi assunto de agravo regimental, tudo aqui está linkado para quem quiser. O fundamental de tudo, gente, saímos daqui com várias teses de repercussão geral. A antecipação sem substituição é passível desde que tenha lei, não se confunde. A antecipação sem ST e sem lei é sim inconstitucional, mas havendo lei pode haver, aqui vocês vão ter opinião, né, matérias que vocês podem localizar sem problema nenhum, tá bom? E que é importante vocês observarem, gente, aqui ainda desta contextualização. Lembra que eu falei que teve o tema 1094? É decorrente desta discussão envolvendo a emenda constitucional 33 de 2001, que permitia aí a antecipação e o fluxo de positivação, ou seja, a decisão voltou no tempo. É o que está acontecendo na circunstância atual. Isso gera, a meu ver, enriquecimento ilícito do Estado, decisões administrativas em andamento estão prejudicadas, é teratológica estranha, porque favorece o Estado sem levar em consideração o equilíbrio entre o contribuinte e o Estado. É uma decisão muito consequencialista, porque eles pensam no bolso, isso tem respaldo, né? E é um incentivo ao mal pagador, além de gerar judicialização crescente, mostrando que o ex-ministro dizia que nós vivemos tempos muito estranhos. Aqui, para quem quiser entender um pouquinho como é que nós chegamos à discussão da emenda que tratava do tema, que é 93, e houve aí, em 2021, o que nós chamamos de efeito posterior. Né? Existem 4 tipos de efeito: efeito ex tunc, ex nunc, para futuro, interpretação conforme a Constituição. E foi decidido, em 2021, que só passaria a valer o DIFAL a partir de 2022, como se fosse convalidado.
Tá? Isso tem respaldo na lei complementar, na lei 9868, tem respaldo na LINDB e leva em consideração o consequencialismo no poder judiciário muito grande e os fundamentos para essas decisões, que são cada vez mais econômicas e menos jurídicas, estão aqui no artigo 20 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e na lei que regulamenta as ADIs, ou seja, o ministro sempre olha o bolso do Estado. E justiça que olha o bolso de um lado não poderia deixar de olhar o bolso do outro lado. É o que eu penso, e infelizmente, né, é o que tem acontecido atualmente. Aqui, quem quiser matérias sobre a temática, que eu trago aí várias materiazinhas para quem quiser. Em terras brasileiras, não tardou, porque um juiz já em março de 2020 disse, não, é inconstitucional, eu não vou recolher. E no Rio Grande do Sul, já de imediato, já não recolhiam. Lá eles têm a justiça alternativa, tem que dar maior palmatória para a gauchada, viu, gente? E isso gerou liminar, gerou discussão. O juiz entendeu que tinha que aplicar a não incidência do diferencial, porque ele foi reconhecido. Essa história de jogar para o futuro não tinha justificativa. Felizmente, o assunto se resolveu. Também teve um caso no Distrito Federal, porque lá no Rio Grande do Sul eles suspenderam o DIFAL durante esse período para evitar maiores transtornos, né? E essa é a cara, meus amigos advogados, do advogado, quando chega para o cliente, eu ganhei, mas eu não levei. Porque todo mundo ganhou em 2021, mas ficou para 2022. Como quem diz, ó, Congresso, até dezembro de 2021 vocês têm que resolver essa bagaça, viu? Presta atenção, meu. Olha, foi cantada essa pedra. O que aconteceu? Bom, aqui um materialzinho para quem quiser depois assistir vídeos sobre essa temática, tem várias publicações que eu fiz, vários vídeos aí. Quem quiser, depois é só linkar aqui, tem bastante material para acompanhar. Lembra que eu falei das CSTs? Estão aqui, gente. Eu tenho o produto, olha o item 7, produto estrangeiro, mas ali até 7 ou 12, tá? Então, tudo isso, gente, tem que pesar na hora da escolha, vocês têm que levar em consideração esses cuidados todos aqui. Tá? E daí como é que fica 2022 e 2023, enfim? Olha, gente, nós chegamos a essa discussão porque a lei deveria ter sido editada até dezembro de 2021 e foi editada no dia 6 de janeiro. Isso gerou busca do judiciário. Ah, mas os convênios 235 e 236 são de 2021 e já tratavam da lei que só foi sancionada no dia 6. Gente, eu sou da área jurídica, eu posso dizer para vocês, toda vez que algum projeto sai do Congresso, da Câmara, de onde quer que saia, e chega na Casa Civil, ele já ganha um número. Então, o convênio, quando foi aprovado 235, 236, já tinha o número da lei. Mas a lei só foi sancionada, né, em 6 de janeiro. E para a gente não ficar fora do contexto, aqui tem toda a história de como é que nós produzimos o diferencial e o quanto o ICMS é maltratado com o passar dos anos, eu mostro aqui que já não se respeitava muito o prazo, né? E faço um corte na Lei Candir, porque em 2011 foi a primeira tentativa de se criar um diferencial, protocolo 21, querendo cobrar a diferença na origem. Eu tenho uma obra que eu trato desse tema aí, sobre convênios, que é a minha dissertação de mestrado, né? Esse assunto foi para o Supremo Tribunal Federal e nasceu a ideia de um DIFAL. Mostra aqui o índice baixíssimo de qualidade do legislativo. Depois, o projeto de lei complementar 103 deu origem à lei, a PEC, perdão, 103, deu origem à emenda constitucional 87. E enquanto havia a resolução 13, aquela que criou os 4%, já foram criadas regulamentações pensando nisso, gente. Ou seja, não foi algo que foi nascendo assim por acaso, ele já foi surgindo de caso pensado, até que a PEC 197 aprovou a emenda em 16 de abril de 2015, que já nasceu atrasada, que deveria ter sido aprovada em 2014, por isso a entrada em vigor paulatinamente naquelas diferenças. Pois então, seguindo a sequência aqui, nós tivemos a aprovação em abril, né, notem bem, em abril de 2015 na emenda. Em setembro, foi editado um convênio, ou seja, 5 meses depois não se editou lei complementar. Em fevereiro de 2016 já tivemos as ADINs que eu falei, e o RE, de onde nasceu o tema 1093 e o 517, que são situações distintas. O 1093 de FAO de não contribuinte, o 517 de FAO de contribuinte, que são situações distintas, né? Tudo isso, gente, e aqui eu chamo a atenção para este PLP, porque a pergunta que vão me fazer, eu tenho que recolher de FAO de simples em operação interestadual para não contribuinte? Não, porque a decisão da ADIM
disse que se a matéria de lei complementar, a 123 teria que ter sido alterada. Tem um projeto de lei complementar, o 33, quando ele nasce no Senado, ele se chama PLP, quando é Câmara é PLC, ele está lá parado, prevendo a cobrança do diferencial para a empresa do Simples. Este ano não vai ser cobrado, mas pode ser que para o ano que vem venha. O fato é o seguinte, aqui tem todo o processo decorrido, e que a lei foi aprovada em 5 de janeiro e sancionada no dia 6. Pois bem, gente, e agora, José, como é que nós ficamos? Aquela confusão, né, do capeta, cada estado prevendo uma forma de cobrança, uma data de cobrança, judicialização aos montes, né, porque a rigor não se respeitou o princípio da anterioridade anual, que é a grande discussão, isso já é assunto vencido essa altura do campeonato, e os estados alegam que poderia ser cobrado de 1º de janeiro de 2022, porque não tinha surpresa, não era obrigação nova, não tinha aumento de carga tributária, não criava desequilíbrio entre os UFs, e a matéria de direito financeiro e representava a mera repartição de receitas. Esta última tese, inclusive, o professor Hiromi Guchi pensa desta forma, né? De qualquer sorte, nós, contribuintes, entendemos que há, sim, uma obrigação nova. O STF reconheceu isso, inclusive, na própria decisão, tá? Teve um voto vencido, prestem atenção no que eu vou dizer, teve um voto vencido, que disse que não era obrigação nova. A modulação permitiu a cobrança até 2021, ou seja, passou um pano, ó, a partir de 2022 pode ser cobrado, mas aí ela foi editada no ano de 2022, portanto, só poderia ser cobrado em 2023, porque a anterioridade nonagesimal ela é substituída pela anual. O convênio teve eficácia autorizada, né, o convênio número 13, inovou em critérios, critério pessoal, critério espacial, critério temporal, critério quantitativo, e, principalmente, estabeleceu regra de substituição tributária na antecipação. Isso é matéria de lei complementar. Bom, o que é importante observar, gente? Houve busca do judiciário, né, várias decisões, secretarias se movimentando, tudo isso até que chegamos à DIN 7066. Essa DIN 7066, e todas elas foram por prevenção ao ministro Alexandre de Moraes. Detalhe, a Procuradoria-Geral da República entendeu que teria que se respeitar o princípio da anterioridade anual. Por quê? Não bastaria respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, porque ele já estava no ano. Ele só respeitaria a nonagesimal se a lei fosse editada até dia 31 de dezembro do ano passado, de 2021. Como ela foi editada em 2022, ela é substituída automaticamente pela anterioridade anual. Esse é o entendimento da Procuradoria. No entanto, tá? E quem representa, inclusive, a BIMAC nessa discussão é o escritório do professor Aloysio Brito, um grande escritório de São Paulo, né? E fez uma manifestação muito interessante, tá? E eu faço questão de mostrar, né? Porque o ministro, que é o Alexandre de Moraes, foi lembrado, olha que frase bonita, gente. O princípio da interioridade, artigo 150, inciso 3, letra B da Constituição, por figurar uma das maiores garantias tributárias do cidadão em face do Estado fisco, é consagrado pelo Supremo Tribunal Federal como cláusula pétrea nos artigos 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Ele usa a DI, Ação Declaratória Inconstitucional 939, ministro Sidney Sanches, de 94. Além de constituir garantia individual, assegura a possibilidade do contribuinte programar-se contra a gerência estatal em sua propriedade, preservando-se, pois, a segurança jurídica. O texto está entre aspas, sabe por quê? Porque o escritório do professor Ares Brito citou a referência do autor, o ministro Alexandre de Moraes, que fez referência a 5733. O que o ministro diz, o ministro escreve num lugar, mas não cumpre no outro. Resumo da ópera. Ele entendeu que é constitucional, tá? A exigência, e que não cabe a anterioridade anual nem a nonagesimal, né? Aqui a discussão do momento, que envolve, inclusive, pode levar à discussão dos últimos 5 anos do DIFAL do contribuinte, porque se há ausência de lei complementar para não contribuinte, eu tenho também que discutir a ausência de lei complementar para o contribuinte, do não contribuinte, perdão, eu tenho que levar também o contribuinte. É bom lembrar que teve uma decisão aí em São Paulo envolvendo a BRF,
Mas antes que todo mundo comece a soltar fogos, opa, vamos para o judiciário, coisa e tal, é bom lembrar que o Supremo já se apressou em dizer que, olha, veja bem, não é caso, aplica-se a regra da 1094, da antecipação, e não se aplica a regra da 1093. Ou seja, é aquela coisa de dois pesos e duas medidas, né? De qualquer forma, entende que não é o caso do tema 1093. O que convenhamos é algo ainda a ser provado no futuro. Chama a atenção de uma das regras que a lei complementar trouxe com o convênio. Lembra que eu falei que em operação triangular envolvendo o destinatário jurídico, eu aplico sempre a alíquota para ele, mas o destinatário físico é para quem recebe? Esse assunto foi parar no judiciário também. ADI 7158, se vocês quiserem clicar aqui, vocês vão abrir, tá? E que trouxe essa discussão. Detalhe, já tem decisão, pelo menos está em julgamento virtual, que começou em 16 de dezembro e deve terminar aí no dia 6 de fevereiro, próximo, semana que vem, né? Já decidindo. E a decisão, né, do ministro Barroso é que a regra da emenda constitucional 86 é uma inovação e, por conseguinte, é diferente da outra regra. Ou seja, quanto mais sarna a gente arranja para se coçar, pior fica a coceira mesmo, viu, gente? Ou seja, e o próprio ministro Fachin já acompanhou o relator, tem 2 votos, são 11, tá? Pode mudar? Pode. Mas eles estão dizendo, isso é tema de repercussão geral, que, no caso envolvendo DIFAL para não contribuinte, a emenda constitucional 87, quando envolve não contribuinte, inaugurou uma outra modalidade. Ou seja, repito, quando eu vendo para não contribuinte, o destinatário físico prevalece. Quando eu vendo para contribuinte, o destinatário jurídico. Durmam com barulho desse, tá? Por enquanto está 2-0 para o Estado. Esses aspectos todos trouxeram aí inovações que a gente já viu, tá? E não esgotam o tema, como nós já falamos, mas trazem à baila aqui a DI 7066, a 7070, 7075, 7078, que foram todas conectadas, tá? A 7066. E o ministro Alexandre de Moraes, tá? Decidiu, né? Aqui aquele esquema feito pela BIMAC, pelo escritório do professor Ales Brito, mostrando toda a fase do recolhimento do DIFAL, como foi, para quem quiser conhecer um pouquinho a história. Isso aqui é muito bacana. Os colegas que são advogados, eu não sei se nós temos advogados aí, já devem ter visto com frequência que há um didatismo, né, sendo aos poucos inserido nas petições. Não se usam mais aquelas petições cansativas, tá? Porque juiz e magistrado, de uma forma geral, não tem paciência para lê-las, né? De qualquer forma, aqui tem uma história interessante, porque a 7066, e aqui vocês veem o quanto é interessante essa situação. Nós já estamos terminando aqui, viu, meu querido Kleber? Aqueles minutos que você me cortou no início, eu vou perder aqui, tá? A sessão virtual, suspendemos 3 vezes o julgamento. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que era constitucional, que não aplicava nem a anterioridade anual, nem a nonagesimal. Lembra que lá atrás eu falei que havia um voto divergente? Pois então, a pessoa que votou isso aqui foi um voto divergente, que é o ministro Alexandre de Moraes. E acompanharam, divergiram do relator o ministro Dias Toffoli, que entendeu que tinha que aplicar, no mínimo, a anterioridade nonagesimal, o que eu acho uma aberração, porque o próprio ministro Dias Toffoli, lá atrás, na DIN principal, entendeu que era uma obrigação nova. Então, aqui eu peço vênia ao ministro divergindo dele. E o ministro só Fachin falou, não, é caso de anterioridade nonagesimal e a anterioridade anual. Lembra que tem várias suspensões de julgamento? O ministro Gilmar Mendes pediu vistas. Isso foi atrasando o julgamento. A favor nosso, além do Edson Fachin, nós tivemos a ministra Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, André Mendonça. Quando a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, votou, já comecei a ficar feliz. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 3 votos. Impossível a gente perder. Aí, gente, sabe, Pokémon evolui para alguma coisa? A ministra
Rosa Weber, na semana que vencia o julgamento, recebeu a visita das secretárias de Fazenda pedissem que ela colocasse o assunto em julgamento presencial, porque aquilo iria trazer prejuízo. E a ministra Rosa Weber, entendendo que era constitucional a exigência da anterioridade anual no legislamento, pediu destaque. O que isso quer dizer? Suspende o julgamento virtual e começa do zero o julgamento presencial que inicia em 12 de abril. Ou seja, justiça, tá? Que tarda não é justiça. E trazendo aqui algumas consequências para a nossa reflexão. Primeira delas, vocês devem ficar atento à modulação dos efeitos da DIN 7066. Lembre-se que nós temos 4 tipos de modulação. Não falamos em modulação para o futuro aqui, porque é fato passado. Quando é fato futuro, eu posso falar. Ex nunc, né, desde agora, ou seja, a partir da decisão, o que significa dizer que ninguém leva vantagem. Ex nunc, desde então, só quem foi para o judiciário. E conforme a Constituição, ele vai dizer que sempre foi assim. O que isso quer dizer? Olha, gente, um monte de coisa. Primeiro, vamos deixar bem claro que a partir de 2023, tá, não se discute mais diferencial da alíquota. Nem do contribuinte, não do não contribuinte. E se vocês quiserem discutir, vocês vão ter que pegar aí, em relação ao contribuinte, aquilo que eu falei lá atrás, 2022 para trás. E detalhe, cada ano que você passa é um ano que você perde. Então, vocês vão ter que fazer o levantamento desse risco. Tá? O que eu faço nos períodos anteriores? Ora, gente, vamos pegar aqui, porque é discutível o período do contribuinte. Ah, mas você acabou de falar que o Supremo já tem posição. Gente, eu não estou recomendando ir para o Supremo, estou recomendando você ir no Tribunal de Justiça, porque até esse assunto chegar ao Supremo, a Corte já mudou, talvez o entendimento tenha mudado. Eu acho muito conveniente a decisão que foi tomada até agora. O que eu chamo a atenção é você avaliar. Também chama a atenção que se você fez crédito imobilizado ao longo de 5 anos, exclua esse valor da discussão, porque você aproveitou o valor, bem ou mal, aproveitou, mesmo que haja sempre um valor que seja deixado no meio do caminho. Tá? Agora, se é uso e consumo, tudo bem. Agora, Gilberto, devo discutir ou não devo? Olha, fica a teu critério. Mesma coisa em relação ao ano de 2022 para o DIFAL não contribuinte. Eu tenho comigo, tenho esperança, esperança é a última que morre, que mesmo o julgamento reiniciando agora, vai prevalecer a tese da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, e o DIFAL não teria que ser devido até 2022, em dezembro. O meu receio, por isso que eu chamei a atenção ali, atenta essa modulação. Porque se ele disser que ele é modulado a partir de agora, só vai poder buscar o passado quem tem uma ação. Quem não tem, vai chupar o dedo. É por isso que os advogados falam, olha, você tem que garantir o seu direito. Gente, é assim que funciona. Você quer garantir o passado, você tem que buscar. O que vai acontecer? Não sei. Agora, regra de ouro, custo de oportunidade. Os valores são valores que justificam? Vale a pena correr o risco? Vale a pena a discussão? Eu não estou dizendo que você não deva discutir, mas tudo isso você tem que ponderar. Tem gente que é preguiçoso por natureza, e tem gente que tem que avaliar. Será que vale a pena correr esse risco? Será que vale a pena buscar? Eu sei que vai ter que botar na ponta do lápis e ver quanto vale a pena. Empresas de porte que trabalham com não contribuintes entenderam que vale a pena. Eu estou falando aqui, gente, do DIFAL não contribuinte, que é só o ano de 2022, mas o DIFAL contribuinte são os últimos 5 anos. Detalhe, chance do DIFAL contribuinte ter êxito, infelizmente, é pequena, porque eles estão aplicando a regra do tema de repercussão 1094. Então, isso você tem que levar em consideração na tua análise de riscos. Tem gente que não leva isso em consideração. Você tem que ter uma matriz de risco. Eu estou fazendo, vale a pena, não vale a pena, vou buscar, não vou buscar, como fazer. Tudo isso, gente. Tem uma frase em direito, que é em latim, que diz, dormientibus non securrit ius. Direito não socorre aqueles que dormem. E existe outra análise ainda. No DIFAL não contribuinte, é dos estados aplicarem a regra do artigo 66 do CTN. A restituição do tributo que comporta por natureza transferência do encargo somente é feita a quem houver assumido o encargo. Você vai ter que fazer prova que você não repassou isso para o destinatário final, para o consumidor. Como? Mostrando tabelas de preço, né? Tendo provas, em alguns casos até declaração do comprador, que é humanamente impossível. Imagina um e-commerce tendo isso em termos de declaração, é humanamente impossível.
De qualquer forma, gente, são algumas considerações para vocês pensarem e refletirem. E o principal, gente, olha, esse cara está pedindo para vocês prestarem atenção aí num detalhe, numa regrinha que eu já falei. Qualquer semelhança comigo não é mera coincidência, tá? Primeiro, preste atenção, empresa do Simples, quando vende operação interestadual, não está sujeita ao DIFAL quando for feita para não contribuinte. Tem aquele projeto de lei. Quando compra de outro F, recolhe o DIFAL, se bem foi destinado a ser imobilizado, sendo ela uma empresa do Simples, podendo inclusive ocorrer isso por substituição tributária. Quando vende para contribuinte de outra unidade federada, tá? Pode ocorrer antecipação, mesmo que seja para revenda, industrialização ou para efeitos de DIFAL. Em síntese, gente, são essas as principais observações, e eu me coloco aqui, dentro do prazo que me foi dado, eu peço aí ao meu querido Kleber que dê uns 10, 15 minutos aí para os perguntantes, consultantes, me coloco à disposição para quem quiser fazer perguntas, tá? Peço desculpas pelo avançado da hora, mas eu pergunto para vocês, está tudo certo? Eu acho que está dentro do meu horário, né? Eu gastei aqui 1h30 aproximadamente, e me coloco à disposição, agradecendo a todos vocês pela oportunidade, aqueles que quiserem aí, os meus contatos estão aí, né? Telefone, e-mail, né? Quem quiser saber um pouquinho da minha história, está aqui, né? Um pouquinho das minhas publicações atuais está aqui, né? Demais informações que vocês quiserem localizar, tá? Estão aqui nesta tela. E no final, um agradecimento especial à Net Fiscal e ao meu querido Weber, que eu peço que apareça na tela aí para a gente poder encerrar minha fala e deixar ao seu comando, pela nova oportunidade, pedindo desculpas aí, se eu, para variar, falei demais, viu, compadre? Meus queridos, obrigado, estou à disposição. Imagina, o assunto carece, de fato, adentrar toda essa linha do tempo para que todos tivessem a melhor experiência possível. Eu sou muito grato por ter ser como meu amigo, posso dizer isso, porque assim a gente acaba sempre aprendendo uma visão diferente. O tema do DIFAL, temos várias aulas aqui na Net Fiscal, mas é legal nós trazermos também outras pessoas que pensam e vai trazer um tema com o seu olhar. E assim, cada pessoa tem a sua liberdade para conseguir, então, identificar dessas aulas alguns pontos e formar a sua ideia. Eu acho que em matéria de direito tributário é o que fica. É possível discutir formas e condições, mas sempre tendo como o seu aliado as premissas fundamentais, que foi aqui muito suscitado pelo nobre amigo Gilberto. Agradeço a sua participação novamente, meu amigo, sempre com maestria, trazendo um tema que é complexo, gera debate e, como foi demonstrado, ganhamos, mas não levamos. Muitos erros em relação às questões básicas de matéria de direito tributário que não foram respeitadas. Portanto, gerando realmente esse impasse, essas dificuldades que nós estamos enfrentando ainda, e a ver quais serão os seus desdobramentos e ordem prática após os julgamentos que assim serão executados, que imaginamos que os mesmos sejam realizados ainda esse ano de 23. Nós teremos novidades aí, então fiquem atentos a partir agora de abril, né, quando nós teremos o julgamento, para ver principalmente o andamento, e é o tempo que vocês têm efetivamente para ver se vão discutir, porque é muito importante conversar com seus respectivos advogados, contadores, para saber, eu vou buscar o passado, vou buscar o ano de 2022, porque, veja, gente, a modulação ex nunc, a partir de agora, é o pior cenário, a modulação ex nunc e conforme a Constituição, é o pior cenário que pode ter. Por quê? Simplesmente vocês vão ficar chupando o dedo. Agora, querem Exatamente. discutir alguma coisa? Querem buscar o passado? Vão ter que se garantir antes da decisão final. Lógico, custo-benefício é um aprendizado fantástico que eu tive da contabilidade, né, Kleber? Toda análise de risco pelo profissional de contabilidade tem que ver o custo de oportunidade disso tudo. Muitas vezes o valor não justifica e assim por diante. Da mesma forma, a questão aí do DIFAL do contribuinte, que tem um risco muito maior, mas também os valores envolvidos são maiores. Aí você vai buscar tributo já recolhido. Fica aí, gente, a chamada de atenção. Aqueles que não quiserem fazer pergunta agora, quiserem depois mandar lá para as minhas redes sociais ou encaminhar para o Kleber, que me repassa, estou sempre à disposição, viu?
Obrigado pela oportunidade, viu, gente? Maravilha, pessoal. Muito obrigado novamente pela nossa participação, você que ficou até o final aqui. E todas as segundas-feiras, aulas nessa dinâmica, ao vivo e demonstrando para vocês o que o profissional, de fato, deve fazer frente às dificuldades ali enfrentando, mas, sobretudo, sempre se pautando na essência da matéria que você vai estudar, para que assim você possa fazer as suas próprias interpretações. Meus amigos e amigas, uma excelente semana para todos vocês e nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal!